E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de Direito Constitucional para a Polícia Militar do Ceará. Meu nome é Matheus, sou professor de Direito Constitucional nas matérias relacionadas a Direito e Legislação Especial, e o meu objetivo aqui é entregar esse conteúdo de Direito Constitucional para você de uma forma objetiva e que vai te ajudar a responder as suas questões e gabaritar a sua prova. Deixa eu me apresentar rapidinho, tá? Sou aprovado no concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Estou estudando hoje para as carreiras de delegado, certo? E as carreiras jurídicas, mas gosto muito do tema de direito constitucional, gosto muito das instituições, principalmente da Polícia Militar, e o meu objetivo aqui é te ajudar, para que você consiga a sua aprovação, assim como eu consegui a minha. Eu sei que é ralado, eu sei que é difícil, mas é possível você conquistar, tudo bem? Mas sem mais delongas, o que é que a gente vai falar aqui? Não sei se você já deve ter olhado o edital de direito constitucional do seu concurso. Então, um edital não tão extenso, mas tem alguns detalhes e que você precisa se aprofundar e conhecer, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ficar mais ou menos aí 1 hora e 20. A gente vai focar diretamente no tema de direitos e deveres individuais e coletivos. Onde é que eu estou aqui? Primeiro eu preciso situar você. Aqui a gente vai estar no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Eu até coloquei ele aqui, ó. Artigo 5º da Constituição Federal, e aí lá é que a gente vai entender toda essa parte dos direitos e deveres individuais e coletivos. Existe dentro do caput do artigo 5º esses 5 direitos que a gente vai chamar, ou é chamado dentro, tá certo, do ramo do direito constitucional como direito raiz, ou direitos raízes, né? Mas o direito raiz, que é o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. Então, o caput do artigo 5º vai falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, propriedade, segurança e liberdade. São vários temas que são abordados dentro do artigo 5º, se eu não me engano, são 73 incisos, é muita coisa para você ler. A gente vai separar aqui o que é mais importante e o que é mais cobrado em prova, tudo bem? Então, quando a gente fala do direito à vida, que é um direito que está previsto lá, a vida ela está relacionada à sua parte negativa e à sua parte positiva. Quando eu falo na parte negativa, é o meu direito de continuar vivo. E a positiva é a minha vida digna. Então, eu não só tenho que garantir a minha dignidade, como também o meu direito de permanecer viva. Tudo bem? Não haverá hierarquia. A vida é necessária para que eu tenha direito à igualdade, à propriedade, à segurança. Sim, mas aqui no direito, a gente entende que não haverá hierarquia quando se trata do direito à vida. Agora existirá algumas relativizações. Então quer dizer que quando você estuda Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, você percebe que os direitos fundamentais, a vida é um direito fundamental, né? Eles não são absolutos, eles são relativos. Então, relativizações vão ser apresentadas aqui, como por exemplo, a pena de morte. A pena de morte é permitida no Brasil? Se a sua questão cobrar o tema, é permitido ou não é permitido? É permitido, desde que exista uma guerra declarada, tudo bem? O aborto, o Código Penal, no artigo 128, determina quais são as condições de aborto, que é o aborto necessário, sentimental, e o STF ainda adicionou aqui, ó, um caso de aborto, que é a anencefalia, aquele feto que nasceu ali sem cérebro, ou então com um curto prazo de vida por conta do má desenvolvimento do cérebro, é uma situação de que o aborto se torna legal. Tudo bem? Então, cuidado que esse tema de aborto tem outras súmulas, outros entendimentos e outros julgados do STF a respeito do tema de aborto. Então, é bom você dar uma analisada, mas o que mais cai são esses aqui, necessário, sentimental e o feto de anencefalia. Fechado? E aí, continuando aqui, ó. Quando a gente fala na parte da dignidade, já que eu preciso proteger o meu direito à vida, essa vida vai ser uma vida positiva e negativa. Quando eu falo negativa, continuar vivo, que seria essa situação aqui de que existem algumas relativizações, mas a regra é que eu preciso ter vida e continuar vivo. Agora, quando eu falo de dignidade, eu preciso entender que a minha vida positiva é, por exemplo, ser proibido
a tortura, o tratamento desumano e degradante. Tudo isso aqui está previsto dentro do artigo 5º. Então, o artigo 5º vai falar algumas condições lá, por exemplo, é proibido a tortura, o tratamento desumano e degradante. E aí, desse entendimento de dignidade, surgiu uma súmula que cai muito em concurso de polícia, que é a súmula vinculante 11. Ela foi muito cobrada quando foi apresentada pelo STF. Hoje ela caiu um pouco de ser cobrada, parou mais de ser cobrada, até porque todo mundo já entendeu a regra, mas pode vir no seu concurso, já que parou um tempo de ser cobrado, e aí as bancas sempre fazem isso, né? Começa a cobrar um tema, muito, muito, muito. Vê que a galera começou a gabaritar. Gabaritar, ela só para de cobrar aquele tema por um tempo. Depois volta a cobrar. Então, súmula vinculante 11 vai falar sobre o uso de algemas. Você que é policial, você vai lá para a polícia militar, que você vai conseguir a sua aprovação. Pô, você está lá na polícia militar, acionou ali o Copom, você vai por uma ocorrência, chega nessa ocorrência, você precisa, certo, utilizar algemas para defender ali, para prender, né, aquele determinado indivíduo. O uso da algema, hoje, só é permitido nesses 3 casos: perigo, resistência e fuga. A gente chama de PRF, tá? Então, só nos casos de PRF que é permitido o uso de algemas. Mas a regra é assim? Não, mas a lei determina que é assim. Na prática, a gente vê uma atitude diferente, né? A gente preza, sim, para proteção, tudo bem, do policial. Aí outro tema importante, continuando aqui, né? Falamos um pouquinho sobre a vida, que pode cair no seu concurso, é basicamente isso. A banca ela não se aprofunda muito, é só você entender a leitura do artigo 5º e os seus incisos e compreender esses pontos aqui, que existem esses 2 ramos da vida, que é a vida positiva e a vida negativa. E agora a gente vai falar sobre outro tema, que é a questão da igualdade. A igualdade ela é bem cobrada, tudo bem, acho que é até mais cobrada do que a questão do direito à vida. Ela é um direito de segunda geração, então dentro dos rolos de direitos fundamentais, a gente tem os direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. A igualdade é considerada um direito de segunda geração. Existem 2 tipos de igualdade, é a igualdade formal e a igualdade material. Quando a gente fala da igualdade formal, é a igualdade na lei. Já a material é uma igualdade fática e são as medidas de suas desigualdades. O que é isso? São ações discriminatórias positivas. Ainda não entendi, Matheus. Exemplo aqui, a lei de cotas raciais é um exemplo de ação discriminatória positiva. Eu estou favorecendo um público, mas o favorecimento a esse público é porque anteriormente esse público foi desfavorecido e esse público não teve a igualdade. Então, os negros, por exemplo, passaram muito tempo sendo escravos, enquanto os brancos estavam estudando, se formando, construindo famílias, construindo estrutura hierárquica. Então, foi passando ali para os filhos, para os netos, e os negros escravos. Então, por muito tempo, aquele povo, certo? Aquela raça acabou sendo prejudicada. E aí agora a gente vai favorecer por meio de discriminações positivas. E aí essas discriminações positivas podem ser chamadas de ações afirmativas. E alguns exemplos dessas ações afirmativas é Lei Maria da Penha. Pô, precisou do caso da Maria da Penha para que a nossa legislação entendesse que seria extremamente necessário criar uma lei voltada à proteção da mulher. Então, a Maria da Penha apanhou, foi espancada, fora outros e outros casos anteriores que a mulher, no âmbito de violência doméstica, foi espancada, foi violentada, até mesmo morta, e não tinha uma lei que regulamentasse essa atuação. Então, é uma lei que traz essa discriminação positiva. É uma lei que favorece a mulher? Sim, mas por conta de alguns cenários anteriores que, infelizmente, acabaram prejudicando as mulheres. Lei de cotas raciais, eu falei para vocês um exemplo, e a união homoafetiva, né, que é o entendimento do STF, e hoje é determinada essa união homoafetiva, e antes a gente não tinha, tudo bem? E os destinatários da igualdade. A banca pode cobrar. Quem é o destinatário? O destinatário da igualdade na lei, essa destinação é para o legislativo. Já perante a lei é a interpretação. Então, quando eu falo em destinatário na lei, é a hora do legislativo criar a lei. Vou colocar aqui, ó, criar a lei. Então, quem é que cria as nossas leis hoje, né? O legislativo. O legislativo é quem? É o Congresso, né? Junto com
a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É o nosso legislativo, isso no âmbito federal, né? A gente tem o âmbito estadual também, que a gente vai ter ali o nosso legislativo, que seriam as câmaras de deputados ali estaduais, tudo bem? Mas o nosso legislativo é quem vai servir para criar a lei. A função típica do legislativo é legislar. Então, durante a criação dessa lei, eu preciso ser igual. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Então, eu serei tratado da mesma forma que você será tratado da mesma forma que eu. Já perante a lei, esse destinatário perante a lei, é na hora que essa lei foi criada. Ela não gera nenhum favorecimento. Então, o que é que acontece? O juiz que foi interpretar essa lei, o magistrado que foi interpretar essa lei, ele precisa interpretar essa lei de uma forma isonômica. Ele não pode favorecer você porque você tem mais dinheiro, porque você tem uma condição financeira melhor do que a minha. Não pode me favorecer porque eu tenho uma condição financeira melhor do que a sua. Então, perante a lei, eu preciso também de igualdade. É na hora da interpretação da lei. Fechado? Tema importante aqui, ó. Igualdade nos concursos. Quando a gente fala de igualdade nos concursos, existirá, tá certo, algumas desigualdades, mas precisará ser fixada em lei. E qual é a lei do concurso? Você sabe aí, né? Vou colocar um D aqui, mas não é. Edital. Qual é a lei do concurso? É o edital. O edital do seu concurso da Polícia Militar do Ceará já está aí. Você pode olhar o edital e você vai ver todas as distinções. Olha só. Existirá algumas desigualdades, mas desde que ela seja necessária ao exercício do cargo, é só a gente olhar, por exemplo, a altura para o cargo de polícia militar. Quando a gente chega lá, para o cargo de policial militar, sexo masculino e sexo feminino, eu vou ter algumas distinções. Fechado? Não, eu vou ter altura para homem, na maioria é 1,65. Para mulher, 1,60. Então, você tem que ter no mínimo 1,65. Para mulher, 1,60. E aí a gente fala da súmula vinculante. A súmula não é vinculante, é só uma súmula que é 683 do STF, que fala sobre a questão do limite de idade. Então, hoje o limite de idade padrão é 30 anos para a Polícia Militar. Temos um estado só que é mais diferente aí, que é o Sergipe, que tem até 35 anos, mas lá tem um pré-requisito como nível superior. No Ceará não tem nível superior para soldado, lá tinha, né? No último concurso agora foi retirado, mas colocou uma idade de 35 anos. Então, olha só, é uma diferença. E quem é que vai determinar isso? É o edital, fechado? Então, existirá a possibilidade de desigualdades no concurso, mas desde que seja necessário ao exercício do cargo. E aí, um exemplo disso é a súmula 683 do STF, que fala sobre o limite de idade, beleza? Só vou dar um pauzinho aqui só para dar um tema para você bem legal. Eu coloquei aqui um link do nosso curso. E aí, todo esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês, vocês vão conseguir ter acesso na íntegra lá no nosso curso. Ele está num preço bem barato, no preço de um hambúrguer que você vai estar tendo acesso. Lá eu disponibilizei aulas de direito constitucional, direito administrativo, processo penal, direitos humanos, cronograma de estudo. Disponibilizei também o edital verticalizado. Então tá bem legal. Então clica aqui no link e dá uma olhadinha se você está gostando da nossa aula, beleza? Vou apagar o quadro e já volto aqui com mais conteúdo. Tudo bem? Não sai daí. Continua anotando, prestando atenção. Tira o print que eu vou apagar o quadro. Então, pessoal, retornamos aqui agora para que a gente possa falar a respeito do direito de liberdade. A liberdade também está prevista no artigo 5º da Constituição Federal, tudo bem? A liberdade, ela vai ter dois pontos que precisam ser analisados. A liberdade relacionada ao poder público, que é uma liberdade estrita, e a liberdade para o particular, que ela será uma liberdade mais ampla. Tudo bem? Então, a liberdade que a gente vai estudar aqui agora é essa aqui. A liberdade para o poder público é outra liberdade que vai ser baseada na legalidade, tá? E não vem ao caso agora, porque isso aqui é mais no direito administrativo. Fechado? E aí, entendendo que a liberdade para o particular ela será mais ampla, o particular vai fazer tudo aquilo que não for proibido ali em lei, a gente entra em algumas garantias relacionadas à liberdade, como, por exemplo, a manifestação do pensamento. O que é a manifestação do pensamento? A manifestação do pensamento é uma exteriorização de ideias, tanto na forma escrita quanto na forma oral. Ouvir, assistir, ler.
Porém, eu posso manifestar o meu pensamento, só que será vedado o anonimato. Então, existirá uma vedação ao anonimato. E não é permitido o quê? Discursos de ódio, preconceito e discriminação. Por mais que seja garantido a minha manifestação do pensamento, discursos de ódio, de preconceito e de discriminação, eles serão proibidos, seja ele anônimo ou não anônimo. Aí uma observação aqui importante sobre a denúncia anônima. Todo mundo conhece, talvez até utilizou a denúncia anônima. A denúncia anônima, ela não viola essa vedação ao anonimato. A gente sabe que a denúncia anônima é uma manifestação do pensamento? De certa forma, sim. Você está vendo uma situação, você teve ali uma interpretação e você está trazendo o que você viu a respeito daquele tema. Só que você não quer se identificar, você quer trazer aquele tema de forma anônima. Mas essa denúncia, ela não vai violar essa vedação que a gente tem aqui. Eu posso manifestar o meu pensamento, certo? É um direito que me é garantido, porém não pode existir anonimato e discursos de ódio, preconceito e discriminação. Isso não pode existir. Tudo bem? Então, pode ter certeza que esse tema aqui é quente, tá? Vou fazer um xizinho aqui, ó, uma bolinha. Esse tema aqui é quente. Existe uma probabilidade de cair aí no seu concurso, principalmente nos concursos de polícia militar, e eu quero que você gabarite, tá? Quero que você volte aqui nessa aula e comente. Eu acertei uma questão, eu consegui gabaritar uma questão com o conteúdo que eu vi aqui. Fechado? E aí, voltando aqui, ó. Jornalista. O jornalista, quando a gente fala dessa questão de liberdade, certo? Ele vai ter garantido o sigilo da fonte. Então, eu postei ali uma reportagem, um noticiário, alguma coisa, a fonte de onde ele recebeu aquilo precisa ser garantida. Fechado? Ah, mas e se ele colocar ali uma informação falsa, uma informação inverídica? Quem vai responder? Pô, aí ele responde. Não tem problema. Mas a fonte ficará resguardada. Fechado? E aí a gente tem, além disso, o direito de resposta, que está relacionado a essa liberdade de manifestação de pensamento. Vamos dizer que você coloca ali um discurso de 5 minutos falando mal sobre mim. Certo? Você vai lá, fala tudo o que você pensa, traz tudo o que você pensa sobre mim em 5 minutos. Eu vou ter o quê? O direito de resposta. Esse meu direito de resposta, pessoal, ele é proporcional. Então, a resposta ela é proporcional, a palavra aqui, ó, ao agravo. Então, ela é proporcional à minha atitude. Eu fiquei 5 minutos. Você ficou 5 minutos falando, certo, de mim. Eu vou ter direito a 5 minutos para falar de você ou para me defender. Beleza? Então, direito de resposta ele é proporcional ao agravo. Ainda é permitido, dentro do direito de resposta, a indenização. Essa indenização será uma indenização material, moral ou à imagem. E aqui pode ser cumulativo, tá? Ó, cumulativo. Eu posso ter todos esses aqui. Então, eu posso ter ainda, certo? A indenização, a minha resposta e a indenização pode ser material, moral e a imagem. É gratuito, então o direito de resposta é um direito gratuito e tem um prazo de até 70 dias, de 60 dias, perdão. Esses 60 dias vai contar do quê? Do agravo, né? Então, se o discurso que você fez ali contra mim foi publicado hoje, certo? Eu vou ter de hoje até 60 dias para que eu possa recorrer. Fechado? Então, cuidado com esses prazos, cuidado com essa informação se é gratuita ou se não é. E esse é outro tema que está relacionado à liberdade que cai muito em prova. Fechado? E aqui a gente tem liberdade de expressão, é outra liberdade garantida constitucionalmente. Então a gente tem a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação. E é inconstitucional o quê? A licença e a censura. Então é inconstitucional a licença e a censura para liberdade de expressão. Fechado? E tem a liberdade de consciência. A liberdade de consciência, de crença e de culto será assegurado o quê? O livre exercício dos cultos e a garantia da proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então, me é garantido a minha liberdade de consciência, de crença. Então, eu posso acreditar no que eu quiser e eu posso cultuar o que eu quiser, certo? Então, me é garantido isso. E, além disso, é protegido o quê? O que me é protegido? Os locais de culto e as suas liturgias. Então, cuidado.
certo? Às vezes intolerância religiosa é crime. A gente precisa ter um cuidado e é uma liberdade que me é garantida constitucionalmente, fechado? Ah, beleza, o Estado está protegendo tudo isso, mas o Estado, ele é laico, o Estado não é laico, o Estado tem religião, o Estado ele é laico, tá? O Estado brasileiro ele é laico. Porém, ele pode utilizar uma colaboração com o interesse público em prol de algumas finalidades. Fechado? Um exemplo disso é uma prestação de assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. O objetivo é o quê? O objetivo é o coletivo, o objetivo é o interesse público. O Estado não está sendo parcial, está sendo imparcial. Um exemplo, quem mora em cidades de interior sabe que até capital mesmo tem festas padroeira da cidade, que o município, o Estado, ou até mesmo a União financia as bandas, a organização do evento para arrecadar dinheiro e também em prol do interesse público, certo? Como entretenimento, como uma comemoração coletiva ali em relação, um exemplo disso seria a padroeira daquele município. Então, não quer dizer que o Estado é um Estado católico, certo? Por comemorar a padroeira daquele município. Não, ele só está atuando em colaboração com o interesse público em prol, lógico, do coletivo. Fechado? E aí a gente vem para outro tema aqui, ó. Esses aqui, cai. Se você for responder questões, e aí mais uma vez eu coloquei aqui o link do nosso material de questões, está aqui fixado aqui no nosso na descrição. Então, o material de questões são mais de 1.000 questões comentadas. Nosso curso completo de Direito Constitucional, temos também Direito Administrativo. Está num preço bem barato, R$ 37,90. E se você for lá fazer as questões, você vai conseguir identificar que todos esses pontos que eu coloquei aqui são pontos que caem em prova, caíram nas últimas provas de concurso relacionadas à Polícia Militar, principalmente a Polícia Militar do Ceará, e você vai perceber que a escusa de consciência é eximir de cumprir obrigações impostas a todos. Então vamos dizer que a minha consciência não determina que eu faça isso. Um exemplo seria o cara, tá estudando para ser padre, ele é padre, certo? Ele vai ter condição de ir para o serviço militar obrigatório? Não. Porém, para esse cara aqui, eu vou ter que cumprir, ele vai ter que cumprir uma medida alternativa. E aí, essa medida alternativa, se ela não for cumprida, haverá restrição dos direitos políticos. Não entendi. Explico para você aqui de uma forma breve. O que é escusa de consciência, para que você nunca mais esqueça disso? Vamos dizer que tem uma pessoa que ela está estudando para ser padre, certo? E aí ela completou os 18 anos. Todo jovem, quando completa 18 anos, precisa se alistar no serviço militar obrigatório, certo? E aí esse jovem, por conta da consciência dele, da crença dele, ele entende que o serviço militar obrigatório não é compatível com a consciência, com a crença que ele tem. E aí ele vai se eximir de cumprir aquela obrigação que está sendo imposta a todos. E aí, para esse indivíduo, o Estado vai colocar uma medida alternativa. O objetivo dessa medida alternativa é que ele venha cumprir outras coisas. E se ele não vier cumprir essas medidas alternativas, como pagar uma multa, fazer alguma coisa ali, restrição dos direitos políticos. Beleza? Então, tipo, é um tema importante, por mais que seja besta, mas a banca ela formula ali um entendimento legal e cobra e vocês precisam entender, fechado? Então, sobre liberdade, já falei alguns tópicos aqui, ó, manifestação de pensamento, direito de resposta e liberdade de expressão, falamos sobre prestação de assistência religiosa e a escusa de consciência. A gente vai falar sobre outro tema logo em seguida, certo? Então não sai daí. Eu vou só apagar o quadro, construir novamente aqui e aí a gente vai manter o nosso entendimento aí. Espero estar conseguindo te ajudar e clareando esse tema aí para você na sua mente, beleza? Vou sair para que você possa tirar um print e já retorno. E aí, galera, voltando aqui, vamos continuar agora falando a respeito do tema de liberdade, só que agora a gente vai iniciar em outra garantia, que é a liberdade de locomoção. Quando a gente fala de liberdade de locomoção, é o meu direito de ir, de vir e de permanecer em tempo de paz. Então, em tempo de paz, eu tenho o direito de me locomover, beleza? Porém, poderá ter, mesmo em tempo de paz, algumas restrições. E aí, o exemplo disso é a prisão. A prisão é uma restrição do meu direito de liberdade de locomoção? Sim, essa prisão ela pode ser apresentada de duas formas: prisão em flagrante e a prisão por ordem judicial. Então, tem um mandado de prisão foi expedido
em meu nome, então serei preso. Beleza? Será restringido o quê? A minha liberdade de locomoção. E aí a gente tem algumas observações. Estado de defesa e estado de sítio. Quando a gente fala de estado de defesa e estado de sítio, eu vou ter a restrição do meu direito de liberdade. A gente sabe que o estado de defesa e estado de sítio ele vai ser impetrado em alguns casos, como, por exemplo, caso de guerra, grandes repercussões públicas, e aí a gente precisa de um estado de defesa e de um estado de sítio. Lembra um exemplo aí do Rio de Janeiro, vou colocar aqui. O Rio de Janeiro, em 2018, se eu não me engano, entrou em estado de sítio, né? Ou foi estado de defesa, se não me engano, foi estado de sítio. Foi uma época que houve algumas restrições do meu direito de liberdade de locomoção. É um exemplo. Então, lembrou de liberdade de locomoção, estado de defesa, estado de sítio, é restrição. Cuidado que a banca pode dizer que é suspensão. Se ela disser que é suspensão, tá errado. É restrição, beleza? E qual seria o meu remédio constitucional caso aconteça alguma ilegalidade ou algum abuso de poder e eu venha ter o meu direito restringido de forma indevida? O remédio constitucional para garantir a minha liberdade em caso de ilegalidade ou abuso de poder, a gente vai chamar de habeas corpus. Você já deve ter ouvido falar. Então, a pessoa foi presa, a primeira coisa que ele vai buscar ali é o habeas corpus para garantir novamente o seu direito de liberdade. Fechado? Outro direito relacionado à liberdade, para garantia, é a liberdade de reunião. A liberdade de reunião está relacionada ao pluralismo político e também é uma das formas de manifestação do pensamento. Pô, a galera se reúne ali numa praça, certo? Para conversar, para dialogar, e aí eles vão colocar ali um pensamento, exteriorizar um pensamento, colocar ali um pensamento em prática, um entendimento a respeito daquele pensamento. Então, é uma forma de expressar o meu pensamento, seria a liberdade de reunião. Ela tem algumas características, e essas características também são bem cobradas em prova. Ela precisa ser pacífica, então, eu tenho meu direito à liberdade de reunião, mas essa reunião ela precisa ser pacífica. Já imaginou, eu vou reunir com amigos, com um grupo, e esse grupo, o intuito dele é causar desordem pública. Então, pacífica. Aberto ao público, então qualquer pessoa pode participar, certo? Então eu criei um grupo ali, vai participar esse grupo, vai chegar algumas pessoas, então aberto ao público. Independente de autorização, então eu não preciso de autorização para que essa ação aconteça. Então, bem tranquilo isso aqui também. E o prévio aviso, certo? Precisa ser feito um prévio aviso. Mas olha só, independe de autorização e prévio aviso. Isso pode gerar uma confusão, porque talvez você confunda. Prévio aviso. Eu avisei, então estou pedindo autorização. Não, certo? Prévio aviso é para não frustrar outras reuniões que já estavam programadas para aquele mesmo local. Então vamos dizer que você vai utilizar uma praça, se reunir com um grupo de 2.000 pessoas, certo? E aí, nesse determinado local, já tinha uma reunião prevista para aquele dia, só que para um grupo de 4.000 pessoas. E é um grupo totalmente diferente, vamos dizer que seria uma reunião política, um grupo de direita e outro grupo de esquerda. Consequentemente, ali pode haver um choque, pode haver confronto, ou então um grupo de uma torcida organizada e o outro de outra torcida. É um exemplo do que pode acontecer se não houver esse aviso prévio. Não quer dizer que depende de autorização, mas sim de um aviso. E no caso de violação desse meu direito de liberdade de reunião, eu vou utilizar qual remédio constitucional? Então, só revisando, hoje dentro da Constituição, a gente tem uma previsão de 5 remédios constitucionais. É o habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e a ação popular. São os 5 remédios constitucionais que a gente tem previsto dentro da nossa Constituição. A gente vai ter até algumas aulas gravadas a respeito desse tema, que também vai cair na Polícia Militar aí do Ceará. Quando a gente fala aqui da liberdade de reunião, o remédio constitucional que será utilizado para garantir alguma inviolabilidade ali, né, para agredir alguma inviolabilidade, é o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança será utilizado, certo, para garantir um direito líquido e certo, que é a liberdade de reunião. E aí a gente tem uma observação. Aqui, no estado de defesa e no estado de sítio, eu terei uma restrição do meu direito de liberdade de locomoção. Já no estado de defesa e estado de sítio, na liberdade de reunião, vai ser diferente. No estado de defesa eu vou ter uma restrição e no estado de sítio, suspensão.
O que é que você pode fazer? Pega o S de sítio, coloca no S de suspensão, e aí você consegue entender que aqui só vai acontecer no estado de sítio. Suspensão somente no estado de sítio. Agora, restrição somente no estado de defesa. Tudo bem? Associação é outra liberdade que me é garantida constitucionalmente. Está prevista ali no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 5º. A associação, ela vai ter duas situações. O direito à associação ele pode ser pleno ou proibido. Quando a gente fala no pleno, é quando aquela atividade que está sendo exercida é uma atividade lícita. Então, beleza. Já ela será proibida no caso de caráter paramilitar. Pô, uma reunião ali, os CACs, né? Tem posse, né, de arma e translado ali para o stand e tal, colecionadores, caçadores. Aí eles vão se reunir para formar um grupo. Pô, a associação. Se o intuito é paramilitar, não pode, beleza? Mas se a atividade for lícita, é pleno esse direito à associação, fechado? Não vai precisar de autorização, olha um ponto importante. Ah, então quer dizer que é uma associação, a criação de associação não depende de autorização? Não, não depende de autorização. Então, outro ponto importante é que pode vir cobrando na sua prova, dizendo que o direito à liberdade de associação é um direito que necessita de autorização. E aí a gente já entendeu que não. Outro tema importante, não precisa de personalidade jurídica. O que seria personalidade jurídica? Você criar uma pessoa jurídica, certo? Então eu não preciso de personalidade jurídica para criar uma associação. Essa associação pode ser num CNPJ, num CPF, né? Porque personalidade jurídica é você ter capacidade processual, tudo bem? Então, não precisa, pode ser uma pessoa física mesmo ali que criou aquela associação. E a dissolução e a suspensão? A dissolução e a suspensão somente por decisão judicial. Então, somente decisão judicial poderá dissolver ou suspender uma associação. E lembrando que a dissolução somente, trânsito em julgado, TJ, trânsito em julgado, tudo bem? Então, foi a última decisão, já foi recorreu, não tem mais para onde, somente a dissolução só vai acontecer por trânsito em julgado. Fechado? E aí a gente vem para outro tema aqui. A associação, ela pode me representar processualmente? A representação processual, ela vai necessitar de uma autorização expressa e específica do associado. Então, a associação que eu pertenço, vamos dizer, e ela vai me representar processualmente só se tiver uma autorização minha, expressa e específica, dizendo que autorizo que essa associação me represente. E aí essa representação, ela pode ser tanto no âmbito judicial, quanto no âmbito extrajudicial. Cuidado com esse ponto aqui, que ele é bem importante. E aí, continuando aqui, substituição processual. A associação pode me substituir processualmente? Sim, mandado de segurança coletivo, tá? Então, quando a gente fala do mandado de segurança, é um remédio constitucional que busca garantir ali um direito líquido e certo que está sendo violado. E quando eu falo em mandado de segurança coletivo, eu estou falando de um direito líquido e certo que está sendo violado em prol de todo o coletivo. Então não é só uma pessoa que está sofrendo aquela restrição, sofrendo aquela P. É todo um coletivo, é todo um público específico. E aí a associação poderá substituir processualmente, porém não necessita de autorização. Então cuidado num ponto importante. A representação precisa de autorização expressa e específica, já a substituição processual, no caso do mandado de segurança coletivo, não precisa de autorização. Quando a gente for falar mais à frente a respeito de mandado de segurança, remédios constitucionais, você vai conseguir entender isso aqui mais a fundo. Mas já guarda essa informação. Substituição processual não precisa de autorização e representação processual precisa de autorização. Fechado? Então é um tema bem legal, essa parte de liberdades, certo? Espero ter conseguido ajudar vocês. A gente vai ter outras aulas. Então olha aí no nosso canal, provavelmente já vai ter postado algumas outras aulas a respeito do tema de direito constitucional. Deixa aqui o seu like, certo? Comenta. Deixei aqui um link com o nosso curso, com todo o conteúdo que a gente está disponibilizando, cronograma de estudo, aulas, certo? Um conteúdo bem focado para quem vai fazer o concurso da Polícia Militar do Ceará. São mais de 1000 questões comentadas, então está um conteúdo bem legal, que está por um valor de apenas R$ 37,90. Então, dá uma olhadinha, se você se interessou, gostou da nossa didática, aproveite e faça essa aquisição. Eu vou deixar aqui o nosso Instagram, né? É o @concurseiro, fica a dica. Vai lá
e segue a gente, tá? Beleza? Então, até a próxima aula. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês aí esse tempo.